Oi, gente. Nessa tarefa, nós vamos conversar sobre uma topologia utilizada em amplificadores de modo comum, que significa que todos os estados compartilham a mesma referência, né? E aí vocês conseguem ver que é o negativo da fonte e, e todos os estágios, né? Todos os componentes desse circuito estão conectados nesse nó que fica no negativo da fonte, né? E aí tem algumas questões para vocês responderem a partir da análise desse circuito, né? A primeira e a segunda são relacionadas a três tensões do circuito, né? Que são a tensão de entrada VG, a tensão V1 e a tensão VO, né? De output. E por último eu peço aqui para vocês qual que é o ganho da topologia, né? Explico o que é o ganho, né? Que é a razão entre a tensão de saída pela tensão de entrada e peço o ganho desse circuito, né? O ganho da topologia, a forma como a gente comumente chama esse tipo de parâmetro de um circuito, né? Então aqui eu tenho a transcrição daquele circuito, né? Então, vamos lá. A transcrição desse circuito e a gente começa a fazer a análise, né? Eu vou fazer uma análise utilizando as variáveis VG, V1 e VO, né? Não vou fazer substituição nesse momento porque os testes eram diferentes, né? Então eu vou começar nesse primeiro estágio aqui, que é isso aqui, tá? Na verdade, isso aqui não é o primeiro estágio, né? Isso aqui é a fonte. Então, esse primeiro trecho aqui do circuito, vou chamar assim, que é a fonte, né? E aí a gente tem isso aqui que é o primeiro estágio. E isso aqui que é o segundo estágio. Bom, para a gente determinar aquela corrente ali, I1, nós vamos utilizar a lei de Ohm. E a corrente I1, então, ela é igual a tensão VG dividido pela resistência equivalente que essa fonte enxerga, né? Que no caso ali é 40 mais 10, ou VG sobre 50. Então, a gente encontrou aqui um parâmetro para I1, né? Em função da tensão de entrada. Bom, para determinar I2, então, a gente vai passar por algo similar, né? Só que o que acontece aqui, né? Essa corrente I1 é a característica, né, o parâmetro de controle dessa fonte de corrente que vocês estão vendo aqui, né? Então, essa fonte de corrente, né, se vocês observarem o sentido dela, a corrente tem esse sentido aqui, né, que é 20 e 1, né? E esse é o sentido real da corrente aqui, né, gerada por essa fonte. Quando chegar nesse nó, ela vai se dividir dessa forma, né? E essa corrente vai gerar uma polaridade nesse sentido aqui para a tensão em cima do resistor de 100 ohm. O que acontece, né? A convenção adotada tem justamente uma polaridade que é o inverso disso, né? E a corrente I2 ali também é o inverso do que aquela fonte ali geraria naquele circuito, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, está acontecendo que eu preciso considerar essa inversão, né? Preciso considerar esse sinal. Então, o que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar que existe uma corrente aqui entrando nesse nó e essa corrente é de menos 21. Para eu poder, por exemplo, aplicar um divisor de corrente, né? Um divisor de corrente ali no nó A. Para a gente determinar a corrente I2. Então, vamos lá, I2, utilizando o divisor de corrente, né? Então, é a corrente que chega no nó, né? Que é menos 21, tá aqui, a corrente que chega no nó, vezes o resistor, né? A resistência do resistor em antiparalelo, que é 25, porque o I2 circula pelo resistor de 100, dividido por 100 mais 25. Bom, organizando isso aqui, né? A gente vai ficar então com menos 20 vezes 25 e 1 dividido por 125, né?
isso vai dar, fazendo as contas aqui, menos 4 e 1, tá? Então, I2 igual a menos 4 e 1. Se vocês quiserem escrever isso aqui ainda em termos, né, de VG, é simplesmente o seguinte, né? É igual a menos 4 vezes VG sobre 50, né? Então, pode ser isso aqui também. Bom, continuando aqui, por que eu preciso conhecer a corrente I2, né? Justamente porque eu quero determinar a tensão V1 e a gente sabe que V1 é pela lei de Ohm, né? Então, só para deixar claro aqui que lei a gente está utilizando, é 100 vezes I2, né? Então, essa tensão V1 também é 100 vezes menos 4 I1, né? Se eu quiser escrevê-la em função de I1. Ou ainda, né, é 100 vezes menos 4 VG sobre 50, né? Então, eu posso concluir que V1 é igual a menos 8 VG, tá aqui, né? O parâmetro de controle da segunda fonte de corrente, ali do segundo estágio, né, é a corrente I2, né? Então, essa corrente aqui, I2, que a gente determinou aqui, é o parâmetro de controle dessa fonte aqui, né? E essa fonte, a corrente gerada por essa fonte, né, passa por uma situação muito parecida da anterior, né? Então, eu tenho aqui uma corrente de 52, ela se divide, desce dessa forma, né? Geraria uma tensão com essa polaridade. E a gente vê acontecer justamente o contrário, né? Há uma indicação aqui de uma corrente IO nesse sentido para gerar essa polaridade aqui de VO, né? Então, VO, que é igual a 12,5 vezes IO. Então, aqui, isso é lei de Ohm, né? IO. E aí eu vou precisar conhecer esse O, e a gente vai fazer a mesma coisa de antes, né? A gente vai utilizar um divisor de corrente. Aqui. Para determinar a corrente O, né? Então, IO é igual a corrente daquela fonte, né? Daí, mesma situação. Na verdade, para ter uma divisão ali no nó B, precisa ter uma corrente. Aqui, né? Menos 52. Falha na caneta aqui. Bom, prosseguindo, né? Então, menos 52 vezes o resistor em antiparalelo, dividido pela soma dos dois resistores ali, 50 mais 12,5, tá? Isso vai dar menos 50 vezes 50, dividido por 62,5 vezes I2, tá? Vou manter por enquanto assim. E aí, a gente vai substituir isso aqui nessa equação, né? Então,
VO é igual a 12,5 vezes, né? Menos 50 vezes 50 sobre 62,5 vezes I2, né? E a gente ainda pode substituir o I2, né? Por essa equação aqui. Essa equação aqui, né? Então, para escrever a tensão de saída pela tensão de entrada, né? Isso é 12,5 menos, né? Vou botar entre parênteses, 50 vezes 50, o I2, né? Mais aqui o menos, vezes 50, isso tudo aqui dividido por 62,5, né? Então, eu mantive o 50 justamente para cortar, e os sinais aqui, né? Estão multiplicados, então menos com menos vai dar mais, né? E aí vocês vão chegar à seguinte conclusão. Resolvendo isso aqui, né? 12,5 vezes 50 vezes 4 dividido por 62,5, vocês vão chegar à conclusão que VO é igual a 40 VG, tá? E aí eu falei para vocês, né, que o ganho de uma topologia é igual a tensão de saída, né, dividido pela tensão de entrada. Se a gente simplesmente, né, isolar ali 40, né, o VG, a gente tem exatamente aqui o que a gente chama de ganho da topologia. E observem que esse ganho ele é invariável, né, com as tensões do circuito, com a tensão aplicada ao circuito, né? Então, esse ganho ele depende exclusivamente dos elementos do circuito, né, da topologia mesmo. Por isso que para todos os exercícios de vocês, né, para todos os formulários, a resposta sobre o ganho era a mesma. Essa grandeza é uma grandeza adimensional, a gente discutiu isso um pouco no grupo, né? Então, isso aqui é adimensional. Porque aqui eu tenho uma divisão de volt por volt, né? E isso é 1, né? Então, essa grandeza não tem dimensão, né? Tá ali. Bom, e aqui a gente tem os enunciados dos formulários de vocês, né? Cada formulário recebeu uma tensão de um estágio do circuito, né? Ou era de entrada, ou era intermediária, esse V1 intermediário aqui, ou era tensão de saída, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas fórmulas, né? Eu já fiz um resuminho aqui dessas fórmulas que a gente desenvolveu, né? Que a gente extraiu da análise aqui de circuito dessa topologia. Vai pegar essas fórmulas aqui e vai aplicar para determinar, né? Ah, eu tenho VO, né? No primeiro caso aqui, né? Que é o 5A, eu falei que VO era igual a 13 volts, né? E aí eu quero encontrar o VG e o V1, né? Então, vamos lá. Que tipos de fórmulas a gente vai usar, né? Então, a gente já determinou, né, que VG e VO tem uma relação de 40, né? Aqui, né? Ou aqui também. Deixa eu voltar. Então, a gente sabe que VO, a tensão de saída dessa topologia aqui do formulário A, era 13 por 40, então vocês vão chegar num VG de 0,325, né? Aí vocês sabem que eu gosto que vocês sigam um padrão de entrega de respostas, né? Com duas casas decimais, em notação engenharia, ou múltiplos de 3, né? Para aparecer mili, micro, quilo, etc, né? E com arredondamento, né? Pela regra BNT.
Mas eu também faço uma indicação de que vocês sempre me entreguem a maior quantidade de informação possível, ou seja, vocês não tenham perdas. Se vocês deixarem o número do jeito que ele está aqui e aplicarem o arredondamento ABNT, vocês vão obter aqui um número de 32. E aí vocês vão estar perdendo esse dado importante aqui, né? Qual que é a melhor forma de apresentação desse número? Através da notação engenharia 325, milivolts, tá? E aí eu tenho uma apresentação de um dado sem perder informação, tá? Essa é a melhor forma. Depois ainda, né? Deixa eu só subir, senão eu não vou conseguir. Escrever o restante, né? A gente ainda precisa determinar o V1, né? Então, tá aqui o VG, 325 milivolts, né? Vamos determinar o V1. O V1 é igual a menos 8 VG, né? Tá ali, tá aqui nessa fórmula aqui. Então, V1 é igual a menos 8 vezes 325 mili, né? Então, V1 vai ser igual a menos 2,60 volts, né? Então, tá aqui menos 2,60 volts. Então, aqui a gente pode fazer uma primeira observação, né? A tensão de entrada era um número positivo. A tensão de saída é um número positivo também. E a tensão intermediária tem que ser negativo, tá? Por quê? Porque essa topologia aqui, ela tem um primeiro estágio inversor, né? Então, eu tenho aqui a entrada, que é o VG. E eu tenho aqui, vou fazer em azul também, o VO, que é a saída. Eu tenho ainda um estágio inversor, inverte justamente por causa do sentido dessa fonte aqui. E eu tenho um segundo estágio inversor também, justamente por causa do sentido da fonte e a referência da tensão, né? E a referência das tensões aqui, a referência das correntes também, que são os parâmetros ali de controle das fontes dependentes. Deixa eu tirar todos esses riscos aqui, que senão é pior para vocês entenderem, né? Esse segundo estágio também é inversor, né? O que acontece? Se o meu sinal é um sinal positivo aqui, né, na entrada, vai ser negativo aqui em V1 e aí vai inverter de novo, vai ser positivo aqui na saída, né? E também vai acontecer a mesma coisa se eu tiver aqui um sinal VG negativo, eu vou ter algo positivo aqui, porque eu vou ter sempre um sinal invertido, né? E aí, de novo, eu vou ter um sinal negativo aqui, tá? Como é que a gente sabe isso? Analisando ali as convenções, né? Através da análise de circuitos que a gente estabeleceu aqui no começo dessa resolução. Para o segundo formulário, que é esse aqui, né? O 5B, para o segundo formulário, eu forneci, então, uma tensão V1, que é uma tensão aqui intermediária, né? E aí, a partir dessa tensão V1, eu quero quero descobrir, né, determinar a tensão VO e a tensão VG. Então, começando por VG, né, então V1 igual a menos 8 VG, organizando isso aqui, né, a gente tem que VG é igual a V1 sobre 8, né, negativo aqui. Então, VG é igual a menos, daí o 260, né, sobre 8. Isso vai dar menos 325 milivolts, né? Então, tá aqui menos 325 milivolts. Depois, então, o VO igual a 40 VG, que é 40 menos 325, né, mili. E aí, vocês vão determinar o VO, que é menos 13 volts, tá aqui. Menos 13
volts. Certo? Aí vocês podem observar, né, que esses dois formulários aqui entregam exatamente o inverso um do outro, né, o sinal invertido um do outro. Então, aqui eu tinha uma tensão de entrada positiva, aqui eu tenho uma tensão de entrada que é a mesma, né, mesma magnitude, porém, sinal invertido. E aí a gente conseguiu observar os intermediários, né, menos 2,60, 2,60, mais 13, menos 13, né, então, tá aqui a relação entre eles. Bom, no último caso, a gente tinha uma tensão negativa de entrada e uma variação, né, aqui pra gente determinar VO e V1, né? Então, VO é igual a 40 vezes menos 425 mili, então VO igual a menos 17 volts, tá? Então, a gente determinou aqui tensão de saída menos 17 volts. V1 é menos 8 VG. V1 é menos 8 vezes menos 425 mili. Então, V1 é mais, né? Menos com menos mais. 3,40 volts. Então, tá aqui 3,40 volts, tá? Então, nós temos aqui as respostas para cada um dos formulários. Acabei, na hora de passar aqui, copiando errado esses dois resultados. O ganho tá certo, V1, 2,60 que era do enunciado, né? Então, só corrigindo, então aqui é menos 13, né? E aqui o VG é menos 325 milivolts, né? Aí vocês conseguem ver aqui que um é o contrário do outro, né? Aqui também. Certo? Bom, para concluir essa aula, então, gostaria de mostrar para vocês a simulação no software Tino dessa topologia, que é um amplificador comum, nessas três condições de alimentação, né? Então, na primeira condição, para ter uma tensão de saída de 13 volts, nós precisávamos ter, então, 325 milivolts na entrada. Então, aplicando aqui essa tensão, né, a gente consegue ver o primeiro estágio inversor, né, uma tensão de menos 2,6 volts. E no outro estágio, que é mais uma vez inversor, né, a tensão de saída de 13 volts. Né? Em paralelo, os elementos apresentam a mesma tensão. Né? E aqui vocês conseguem colocar outros medidores, né, para verificar corrente, né, leitura de corrente, etc. Né? Então, essa corrente positiva, vocês conseguem ver que essa corrente aqui ficou negativa, né, porque a corrente positiva teria outro sentido, né, e a convenção, né, a referência de tensão nesses elementos aqui, ela tem como característica dessa topologia, né, a referência nesse ponto aqui, que é o modo comum, né, que é o ponto comum entre todos os estágios aqui, desde a parte da entrada, né, o estágio, primeiro estágio e segundo estágio. Bom, nós tínhamos também a outra topologia que apresentava uma tensão V1 de mais 2,60, né? Aí na investigação a gente conseguia perceber que para ter uma tensão aqui de mais 2,6, né, que é exatamente o contrário da alimentação que nós tínhamos no exemplo anterior, eu precisava ter menos 325 mV de alimentação para ter mais 2,6 no primeiro estágio e para ter, consequentemente, né, menos 13 no segundo estágio aqui, na saída. Né? E o último exemplo, né, era mais direto, falava aqui sobre a tensão de entrada, uma tensão de menos 425 mV, né?
essa tensão aqui que era VG, né? Só arrumando a simulação. Aí, colocando isso aqui em simulação, a gente vê aparecer aqui, né? Menos, com essa tensão de entrada de menos 425, estágio inversor, né? Ou seja, uma tensão positiva de 3,4, outra inversão, menos 17 volts, né? Tem aqui o mesmo sinal da tensão de entrada e um ganho de 40, né? Se pegar esse número aqui e multiplicar por 40, vocês vão ter esse 17, tá? Então, aqui estão as simulações para conferir as respostas do exercício.